A Fundação Pitágoras, em parceria com a Prefeitura de Santa Luzia, na região metropolitana, realiza na próxima quinta-feira, dia 17, o evento do Movimento Mutirão das Árvores. Essa ação, que promove a educação ambiental, contará com o plantio simultâneo de mais de 300 mudas no Centro de Educação Integrada. Essa ação é uma das ações que envolvem a comemoração ao Dia Municipal do Rio das Velhas. E para a gente entender um pouco sobre esse trabalho, na ponta da linha, aqui na 98 News com a gente, a presidente da Fundação Pitágoras, Helena Neiva. Ei, Helena, bom dia, prazer tê-la com a gente para falar de um assunto tão importante. Bom dia, é uma enorme alegria estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Helena, qual é o grande objetivo desse movimento Mutirão das Árvores, que é realizado pela Fundação Pitágoras em Santa Luzia? Claro que vocês têm essa agenda do dia 17, esse plantio de árvores, mas imagino que isso seja uma gotinha no meio de um oceano de ações que vocês estão promovendo. O que destacar sobre esse trabalho de vocês? Bom, a gente iniciou um movimento chamado Mutirão das Árvores. Queremos sombra e água fresca. Ele se fundamenta até nessa obra, escrita pelo professor Cláudio Moura Castro. E ele é um livro que mostra com muita clareza que plantar árvores é o caminho mais natural, é o caminho mais simples para poder mitigar o aquecimento global. Então, em que consiste esse trabalho? A gente envolve escolas em todo o Brasil. Portanto, estamos falando de milhares de estudantes e de educadores, para que, antes do plantio, exista uma conscientização ambiental. A gente gosta muito de uma frase de um educador colombiano chamado Bernardo Toro, em que ele fala que a educação sozinha não faz as grandes mudanças, mas nenhuma grande mudança se faz sem a educação. Então, se a gente precisa de uma mudança de postura da comunidade em relação ao meio ambiente, a gente tem que começar pela escola. Então, mais do que um movimento que promove a restauração ambiental, a gente está liderando um movimento que começa com a educação ambiental, começa em sala de aula. Então, nas últimas semanas, as escolas de Santa Luzia têm mergulhado nesse tema e, sobretudo, no caminho mais natural, que é o plantio das árvores, né? Quando a gente fala plantar árvore, é plantar água. Então, estudantes de 11 a 15 anos de idade vão plantar as árvores, trabalharam esse tema em sala de aula, vão colocar a mão na massa, ou melhor, colocar a mão na terra e partir para o plantio e depois acompanhar o crescimento dessas mudas como parte do dia a dia da escola. Não é só um dia isolado de plantio, mas é uma coisa que tem um trabalho antes, durante e depois. São 333 mudas exatamente que vocês vão plantar na quinta-feira. Tem uma relação simbólica com a cidade de Santa Luzia esse número. Eu quero que você explique para a gente, Helena, por favor. Exato, isso foi até uma sugestão do prefeito, né? Como você mencionou, uma parceria com a prefeitura que envolve diretamente a Secretaria de Educação e Secretaria do Meio Ambiente e de Agricultura. E o prefeito deu essa ideia porque ele quis um marco simbólico para fazer uma homenagem ao aniversário da cidade. Então, Santa Luzia vai comemorar 333 anos de idade, né, de vida. Então, como uma simbologia, como um presente para a cidade, a gente está promovendo o plantio de 333 árvores, para realmente ficar um marco histórico aí nessa comemoração. Helena, você falou que não é um dia específico ali apenas para o plantio de mudas e aí cada um vai para o seu canto e a vida segue. É um trabalho de continuidade e, digamos assim, que o plantio dessas mudas é uma etapa desse processo que certamente dura anos. E tem aí, entre esses jovens, uma das coisas é paciência para ver essa árvore se desenvolver, porque o tempo do ser humano muitas vezes é bem diferente do tempo da natureza. Além disso, qual a importância desse trabalho contínuo justamente para criar nesses jovens essa consciência de uma necessidade de proteção do meio ambiente e não uma proteção pontual no plantio de mudas, mas uma proteção que precisa ser acompanhada para que se observe
no futuro o resultado que a gente tenta obter a partir de agora? O fato de cada árvore vai ser plantada por um estudante, né? E a gente está promovendo uma consciência de que aquele estudante seja o guardião daquela árvore. Ele vai poder acompanhar como as escolas que vão participar desse plantio estão no entorno dessa área, né, em que haverá esse plantio das árvores. A gente pensa que cada estudante vai poder ser guardião dessa árvore. Ele vai poder acompanhar o crescimento dela. Como você disse, para não ser uma coisa isolada que se restringe ali aquele dia do plantio e depois aquela árvore fique abandonada e essa ideia também fique abandonada. A gente sabe que a árvore também tem uma infância, né? Os primeiros 2, 3 anos de vida daquela muda é fundamental para garantir que aquela árvore vai vingar, que ela vai se tornar adulta. E como a gente está falando de alunos de 11 a 15 anos de idade, eles vão ainda permanecer um tempo naquela escola, eles vão ainda passar os anos finais do ensino fundamental e depois vão caminhar para o ensino médio. Então, eles vão ter tempo de acompanhar essa muda crescer. Cada um vai poder ter aquela árvore quase como um pet, né? Então, a gente acredita que essa iniciativa também vai fazer diferença nesse sentido. E depois, quando adultos, eles vão poder voltar àquele local e dizer: olha, essa árvore fui eu que plantei. Vão poder acompanhar e levar essa árvore ao longo da sua própria vida, né? Poder levar seus amigos, sua família e naquele marco, dizer, olha, eu participei, esse marco aqui fui eu que ajudei a construir. Helena, falando do plantio em si, como que é esse processo? Vocês disponibilizam algum material para esses estudantes? Eles têm que levar alguma coisa? Enfim, como que vai ser o trabalho de literalmente mão na terra da próxima quinta-feira? Bom, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Agricultura e da Educação, eles prepararam todo esse trabalho, né? Como eu disse, eles estão em sala de aula já nas últimas semanas, mergulhados nesse tema. Eu falei aqui agora há pouco que plantar árvore é plantar água, eles estão entendendo essa correlação, né? A água, a árvore ela se alimenta do carbono para crescer, então ela esfria o mundo enquanto cresce e ela também retém a água no solo. Então, né, todas essas tragédias ambientais que a gente vê, né, de enchentes, de alagamentos, isso tudo é causado também pela ausência de árvore. Eu estou até aqui com um fundo bem sugestivo, né? Eu estou aqui com uma linda floresta aqui ilustrando o meu fundo, para poder inspirar também a todos nessa direção. Então, a prefeitura vai disponibilizar as mudas, então, no dia, as mudas já vão estar todas separadas para os estudantes. A Secretaria do Meio Ambiente também preparou os berços. Veja que eu falo berço, a gente não usa mais o termo cova. Então, é um berço para receber essa pequena mudinha. São espécies nativas da região, então a gente está falando de jatobás, ipês rosas, ipês amarelos. Então aquilo vai ter uma beleza também, né? À medida que o tempo vai passando, vai ser um espaço que vai ficar ainda mais bonito, mais colorido, mais sombreado, com a temperatura mais agradável. Então, os meninos no dia, os estudantes vão poder chegar, cada berço já vai ter do lado ali a sua muda devidamente separada. Então, eles têm que entrar apenas com a mão na terra e esse carinho, né? Esse ato de carinho, de comprometimento, que vai fazer toda a diferença aí para a transformação que o nosso mundo precisa. E assim, quando a gente envolve os estudantes que têm uma conscientização cada vez maior, né, eles têm uma sensibilidade cada vez maior, quando essas novas gerações se sentem donos, né, dessa solução, eles entendem o desafio e se sentem donos dessa solução, aí a gente está transformando de fato a mudança numa mudança perene, que é o que a gente precisa. Helena Neiva, presidente da Fundação Pitágoras, conversando com a gente aqui na 98 News sobre o movimento Mutirão das Árvores, que na próxima quinta-feira, dia 17, promove um plantio de 333 mudas lá em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Helena, muito obrigado pela atenção e um bom trabalho para vocês aí, não só na quinta-feira, mas depois na continuidade de acompanhamento da vida dessas espécies que serão plantadas por lá. Agradeço e uma boa semana.
Júlio, muito obrigada pela oportunidade. Eu convido também vocês a voltarem lá conosco daqui a um tempo para poder ver como é que esse espaço está se desenvolvendo e que a gente possa ter mais iniciativas nesse sentido. Muito obrigada pela oportunidade e pelo apoio.